Olá, povo precioso e amado. Para um bom entendimento do reino de Deus na terra, é necessário que a pessoa entenda como funciona um reinado, uma monarquia, ou até mesmo um imperialismo. Nós podemos começar falando sobre a história do Brasil. O brasileiro sabe que o Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral em 1500. Por quê? O que é que ele estava fazendo? Na época, há mais de 500 anos atrás, os países europeus estavam querendo expandir o seu reinado. Cada país que tinha condições, tinha navios, tinha condições bélicas, estava querendo aumentar os seus domínios. Quando eles avançavam e invadiam novas terras, naquele lugar, eles se tornavam o dominante, o senhor daquela terra. Então, aquele país que colocava os pés com o seu exército sobre uma nova terra e dominava as pessoas daquele lugar, eles diziam: esta é uma colônia da coroa do meu reinado. Então o rei dizia que aquela terra que foi conquistada era parte da coroa, ou seja, estava sobre o domínio daquele reinado. Então eles expandiam dessa forma. Aconteceu isso com o Brasil. Os brasileiros não existiam como brasileiro. Nós sabemos que o reinado de Portugal, além de dominar o Brasil para se aproveitar do Brasil como colônia, ele começou a trazer pessoas de Portugal para morar no Brasil. Começou trazendo as pessoas que eles achavam que era necessário trazer para o Brasil. E quando a população brasileira começou a aumentar, nós sabemos que eles mandaram governante, representantes do seu reinado, para governarem a terra, a nova terra, a colônia. E ela foi dividida e foi dado poder a vários governadores e todos representavam o reinado de Portugal. Tudo que existia no Brasil pertencia à coroa real de Portugal. Ou seja, todos os bens, as pessoas, tudo era da coroa real de Portugal. O que foi que eles colocaram mais aqui no Brasil? Eles colocaram aqui a sua cultura. Colocaram a fala, por isso que nós falamos português. Colocaram os costumes, a forma de se vestir e por aí vai. A cultura portuguesa foi implantada na colônia brasileira, que era a colônia de Portugal, uma das suas colônias. Então a cultura, a forma de falar, a forma de se conduzir, a forma de trabalhar, a forma de administrar, tudo era com base no que acontecia lá em Portugal. Ou seja, uma extensão de Portugal aqui no Brasil, nas terras brasileiras. Então, como nós aprendemos com isso? Que tudo o que acontecia aqui na terra era responsabilidade do reinado de Portugal. Ou seja, não só o domínio, mas também os acontecimentos. Tudo era responsabilidade do reinado de Portugal. Porque foi para isso que ele mandou governadores para cuidar, para administrar. Então, como nós entendemos que Portugal, implantando o seu reinado aqui no Brasil, o reino de Portugal, que estava em Portugal,
foi estendido para o Brasil. Então, o que acontecia? Havia o reinado de Portugal na sua colônia chamada Brasil. Ou seja, o rei de Portugal, através do seu povo, de seus representantes, ele reinava também aqui no Brasil. Uma colônia de Portugal, onde o reino, a autoridade soberana de Portugal, do reinado e da coroa, estava sobre o Brasil. Alguma coisa que tivesse de acontecer aqui, o reinado de Portugal tinha que defender, tinha que cuidar. Então, era uma responsabilidade dele. Como nós adquirimos todos os costumes, a justiça, a forma de justiça de Portugal passou a ser a forma de justiça do Brasil. As pessoas tinham que se conduzir conforme se conduziam as pessoas lá em Portugal. E para que tudo isso você está falando? Eu estou falando isso para que vocês entendam que o reino de Deus aqui na terra, como uma extensão do reino de Deus do céu que está lá no céu, então como uma extensão do reino de Deus aqui na terra, isso quer dizer que cidadãos do céu, do reinado do céu, que vivem hoje na terra, representando o seu rei, representando o reino de Deus aqui na terra, ele tem que demonstrar a cultura do céu. Ele tem que viver de acordo com o que existe lá no céu, a forma de ser tem que ser aqui também na terra. Ou seja, no céu há um reinado de justiça. Então, os filhos de Deus que reinam aqui na terra têm que viver justiça. O reinado de Deus no céu é um reinado de amor. Então, quem representa Deus aqui na terra, ele vai viver aqui na terra um reinado de amor. Ele vai demonstrar amor porque ele representa o seu rei, o seu pai, que é o rei, o eterno Deus lá do céu, mas como representante, como embaixador dele aqui na terra, como filhos, como pessoas da cultura, do reino dos céus aqui na terra, ele vai procurar se comportar como um verdadeiro cidadão dos céus hoje. Como representante de Deus aqui na terra, ele tem a autoridade e tem o poder de Deus para representar Deus, fazendo o que Deus quer e usando do poder de Deus aqui na terra. Tudo isso é possível, porque saímos do reino das trevas para o reinado de luz, que é o reinado de Jesus Cristo, o reinado do Pai, o reinado de Deus. Ao nos tornarmos por Jesus Cristo, através de Jesus Cristo, quando nós chegamos ao Pai, conhecemos o Pai e reconhecemos Ele como Pai, Ele, nos aceita como Ele nos via antes, como filhos. Nós, desobedientes, para Ele, continuávamos sendo filhos, desobedientes, mas filhos afastados, separados, sem o reconhecimento da nossa parte. Quando nós reconhecemos e nos tornamos filhos de Deus com consciência, nós passamos a reinar nesta terra. Então, a ilustração da colônia ou do reinado de Portugal aqui sobre o Brasil, mostrando que nós aprendemos e vivemos conforme o reinado de Portugal passou para nós, nossa forma de justiça, nossa forma de falar, nossa forma de vestir. E hoje tem muitas modificações porque nós nos tornamos independentes
E nós não estamos mais sob a autoridade de Portugal. O Brasil se tornou um país independente. Hoje ele tem uma forma de governo diferente, que é o presidencialismo. Então não é mais uma monarquia. O Brasil não tem mais a mesma forma de governo, mas os costumes e as tradições que foram implantadas, que foram trazidas de Portugal para o Brasil, até hoje ainda permanece muita coisa. Mas no caso do reino de Deus, quando Deus implantar o seu reino aqui na terra, esse reino vai ser eterno, a sua forma de governo vai ser eterna. Por isso que eu digo, Deus está reinando na terra hoje? Está, através dos seus filhos, agora de forma limitada. Ele gostaria de ter mais filhos, mais representantes do seu reino. Quanto mais tivessem aqui na terra, quanto mais pessoas representando o seu reinado aqui na terra, era melhor para ele, ele ficaria mais satisfeito, mais feliz. E quem estiver ouvir a ser representante de Deus aqui na terra e reinar com ele aqui na terra em vida, nesses dias, vai ser abençoado, porque só em você saber com quem você pode contar, com quem lhe deu autoridade e poder para operar nessa terra. Então isso é muita coisa que pouca gente reconhece, mas foi dado. Foi dado para nós, os filhos de Deus, representá-lo e fazer tudo o que Jesus fez e muito mais aqui na terra. Porque a nós, corpo de Jesus Cristo, membros do corpo de Cristo, nós temos a autoridade que Jesus tinha. Foi dada para nós. Mas por que nós não usamos? Aí é questão individual de cada um. Se a pessoa crê que aquilo que Jesus fez é possível um ser humano normal fazer, ele faz. Se ele não crê, ele vive apenas da teoria e, graças a Deus, porque pelo menos reconhece que Jesus foi enviado por Deus com a função de libertar o homem que estava preso no reino das trevas, trazê-lo para o reinado da luz, para que ele se tornasse uma nova criatura, uma pessoa com a capacidade de entender que pode, é e será sempre filho de Deus. Então, Jesus veio para apresentar o Pai. Jesus veio para fazer o Pai conhecido. E ele fez a parte dele. E eu acredito. Por isso que eu aceitei Jesus como a pessoa enviada pelo Pai para mostrá-lo. E eu reconheço o Pai como meu Pai, como meu Senhor, como meu Deus, como meu Rei. E Jesus, o seu Filho, como aquele que está hoje comigo, sempre estará comigo e sempre estará com você, se você o reconhecê-lo como o Filho de Deus, enviado à terra com a missão de te resgatar para te levar ao Pai. Então, conheça Jesus. Se você não conhece Jesus, através de Jesus, você vai conhecer o Pai. E conhecendo o Pai, você vai reconhecê-lo como Pai. E aí você vai se tornar um filho, representante de Deus aqui na terra. Esta é a função do reino de Deus na terra. Representar o Pai como um verdadeiro filho e reinante, operante no reino de Deus aqui na terra nos dias de hoje. Pelo que foi explicado, dá para entender um pouco sobre o que seria um reinado humano. Não dá para comparar exatamente o reino de Deus, o reino eterno de Deus, com o reino da terra. É para ter uma noção de que a ideia de reinado é que tem um soberano, uma pessoa que reina, conhecido como o rei, e esse rei tem seus subordinados, pessoas que o servem,
pessoas que estão sobre o seu domínio, mas que são cuidados por esse rei. A função de um rei é cuidar do seu povo, cuidar da sua nação. O cuidado principal de um rei é a vida das pessoas, o bem-estar daquelas pessoas do seu reino, para que o seu reino seja reconhecido como um reino bom. Então, essa é a função de um reino. O rei é uma pessoa que está à frente de uma nação, de um governo, para que as pessoas daquela nação, daquele país, elas vivam bem, elas tenham organização, tenham segurança, elas tenham confiança, elas não vivam preocupadas com o futuro em si, porque elas sabem que tem uma pessoa maior em termos de hierarquia que está cuidando dela. Essa é a função de um rei. Então, quando nós falamos sobre o reinado aqui na terra, para ter uma ideia do reinado do céu, é apenas um comparativo na questão do bem-estar das pessoas. Porque se a pessoa for comparar o reino de Deus com o reino da terra, não dá bem certo, porque o ser humano pode se tornar orgulhoso, ele pode se tornar autoritário. É diferente de Deus, o Pai, que é um Deus de amor. Ele é amor. É bem diferente. É só para ter uma noção, para a pessoa entender que o reino de Deus aqui na terra é um reino de parceria, onde as pessoas que são os subordinados do rei são seus filhos, os filhos do rei. Então é um pouco diferente, porque o que é que o pai tem que não é dos filhos? Mesmo que o filho não possa usufruir de imediato se ele for de menor, mas ele sabe que aquilo pertence a ele. Então ele tem o cuidado, ele tem aquela preocupação de zelar por aquilo que é de seu pai. É essa comparação que eu estou falando do reino de Deus aqui na terra e mostrando como seria um reinado humano, no sentido de pessoas que estão à disposição daquele rei e aquele rei que está à disposição do seu povo. Então, essa é a função principal. Então, aquele reinado que nós mostramos aqui, a cultura daquele rei, ele passa para os seus súditos e para onde as pessoas daquele reinado forem, elas representam aquele rei, elas se comportam e se vestem, falam e demonstram aquela cultura que aquele reinado da qual a pessoa faz parte, essa é a demonstração de que a pessoa faz parte daquele reino, vivendo, demonstrando, falando conforme a orientação daquele rei. Então não é uma coisa obrigada às pessoas de um reino, onde o rei é um bom rei e se preocupa com as pessoas, elas têm prazer em dizer, eu faço parte daquele reino, eu sou daquele país, eu sou daquela nação, e a pessoa se empolga em dizer que faz parte até de uma família nobre, alguma coisa assim, a pessoa se empolga e demonstram que fazer parte daquele grupo lhe dá prazer. Então, fazer parte do reino de Deus é uma coisa na qual a pessoa toma prazer, demonstra prazer, faz por amor, participa por amor, porque a pessoa está fazendo parte de um reinado na qual o rei é o seu pai. É um pouco diferente, mas quero que vocês entendam. A história do Brasil era uma história de ganância. Era uma história de aproveitamento, se aproveitar das riquezas apenas para tirar. Alguém queria se aproveitar das colônias para usufruir dela. É diferente do reino de Deus. Só quis mostrar em referência que existe um dominador e quando ele expandia o seu reino, tudo que estava naquela colônia, naquele novo lugar dominado, passavam a pertencer e a viver de acordo com o reino dominante, nesse sentido só de cultura, de forma de viver, de falar, de pensar, de se conduzir conforme o rei daquele país que estendeu
o seu reinado para aquela nova terra, para aquele novo lugar, para nós termos entendimento de que Deus criou a terra para fazer uma extensão do seu reino com um propósito digno, propósito de reinar em amor, em união, junto, em parceria, reinando com a pessoa, reinando com o ser humano aqui na terra. Que o Pai te ajude e te abençoe, que abra o teu entendimento para que você entenda que você precisa reconhecer o Deus, o Pai nosso, como nosso Pai, como seu Pai, e Jesus Cristo como enviado dele, o meio pelo qual você se chega ao Pai. Ele é o Salvador, ele é o libertador e ele é que leva o ser humano até o Pai. Por isso que Jesus Cristo morreu, deu a sua vida para nos resgatar do reino das trevas para o reino precioso da luz, que é o reino de Deus, o reino de Jesus. Que o Pai vos abençoe. Amém.